A Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, AJC, apresenta promover resiliência nas comunidades vulneráveis afetadas pelas mudanças climáticas nas províncias de Tete e Zambésia. Moçambique tem cerca de 32 milhões de pessoas, das quais cerca de 80% são inteiramente dependentes dos recursos naturais e da agricultura, em particular para a produção de alimentos e geração de rendimentos. É um dos 10 países do mundo mais vulneráveis às alterações climáticas. A sua vulnerabilidade deve-se à sua localização geográfica na zona de convergência intertropical e a jusante de bacias hidrográficas partilhadas, à sua larga costa e a existência de extensas áreas com altitude baixa do atual nível das águas do mar. O projeto promover resiliência nas comunidades vulneráveis afetadas pelas mudanças climáticas, com o financiamento do CISO da Dinamarca, sendo implementado pela JC em Tete e Mulamba, na Zambésia, com apoio da Global Action, cujo objetivo é apresentar apoio e formação às comunidades-chave situadas em algumas das áreas mais vulneráveis face ao avanço das alterações climáticas. E o meio para alcançar este objetivo é através de formação e disseminação de conhecimento às comunidades, para lhes permitir que as mesmas possam obter experiências e habilidades de combater e advogar para mitigar e se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, garantindo que elas tenham acesso a um fornecimento regular de alimentos e água adequados para a satisfação das suas necessidades básicas. Com a ocorrência e frequência dos eventos climáticos extremos nas duas províncias, como é o caso de seca prolongada, chuvas torrenciais, ciclones, entre outros, tornaram cada vez mais difícil praticar a agricultura para a subsistência familiar, sendo que os agricultores estão a perder a sua produção devido à seca severa, noutros casos, por causa da queda excessiva das chuvas que tem alagado as suas culturas. No entanto, as comunidades ainda não veem isso como uma tendência permanente ligada às alterações climáticas. Esperam sempre que no ano seguinte as condições climatéricas possam melhorar, não assumindo ainda esta mudança dos períodos de chuva ou seca. Na província de Tete, o presente projeto está sendo implementado nos distritos de Xangara e Marara, que em regra geral são afetados pela seca extrema, mas também no distrito de Doa, que é afetado pelo excesso de queda pluviométrica. Num ou no outro caso, a produção agrícola torna-se um grande desafio. Wa AJC kudzatipfunzisa na kushinja kwa nyengo, porque patidakhala pano panyabulebule tikhadziwa lini kuti kushinja kwa nyengo nchiyani, tikhadziwa lini kuti ingabwerembo wanthu kudzatipfunzisa na bzimwebzi tikhadziwa lini, machilero tazindikira tapfunzisiwa na kushinja kwa nyengo. Kamundoibva kulewa maradio manotisia tikhabzisisa lini tikhabziona solo sa uzindikire mwendi mudansa climatic. Kubwera kwa grupu ya JC tikuona ngati takwanisambo kuproveta chinthu chibodzi na chibodzi chomwe ife tikhakumbuka lini kuti tingakwanise kudziwa idea zakuti tinachinja tani, tinadziwa tani kuchinja kwa nyengo. Machipano takwanisa kuphunzira bzinthu bzomwe tiri kuona kuti takwanisambo kudziwa kuti kuchinja tinachinja piponi kuti tione. Mbuyomu tikhamba bzala mbewu zathu mu mwezi wa outubro, manjilero tiudzalili nada. Mbewu zomwe tikhadzala kalezo nizo izi nyadzwa hezino tingadzala zikubereka idevido yadzuwa. Jatu kwenda kagula mbewu zinango zifupi zomwe zintengana nyengo ya nthawe zinoyi. Ngakhale kuti pamui palibe miti zikufunika kufati bzali miti, kuti tikasaya kuteweza bza nyengo yashinja magole ano tikuona kuti tinzakula lini kuyenda kutsogolo, tinzabwerera mbuyo, bzinthu bzathu bzimfamba lini bwino, vida yathu imfamba lini bwino. Iyi ndikupfunzisa lomwe tambe ndalere kuyimirira pano mbali kulembo mudzi wathu na Moçambique kuti kumbumba yense imwe ikubranjirina kubulema zomwezi ikhalembo inakupfunziso kushokera pa zomwezi. Tsono ife atapfunzisiwa kuti kodi tingakombateritani, kodi nchiyani chomwe chingatichitise kuti tingakwanise kumalisa umphayibobu omwe tikugumana nabo mkati mwa muyi muno. Dzuwa kuti lititenthe kwenekwene devido ya utsi bomwe ifana tikutentha pansi pano. Tsono ine ndakomedwa kwenekwenetsa ndingati mtsogoleri wa muyi uno, ndabvesesa kuno bwino, bungwe limwe lapfunzisa majira pomwe lapfunzisa nembo ndili pafupifupi bzire bzomwe abzirewa mtsinthu zomwe zomwe zimudzinchitisa kuti mkati mwa muyi na muyi tibvesese. AJC mafala mwini nayo ngakuti ni nkutenda kuti bungwe limwe laphata basa kubwera kudzalipfunzisa
e mbalirei kuneta mbalibabwere sempre kutolipfunzisa. Njakuagradeceri kuti iwo achita basa labwino kunekwanetsa fundiso omwe inalego malira pano pa Nyabulepule na uyende uchenda nyandapatapa mmakomunidade na komunidade. Ndikukumbira kuti programa ileke kuima iyende ishiyenda kuti ife tikwanise kushinja, tikwanise kutetekera, tikwanise kubva, tikwanise kudziwa kachinjidwe kanyengo kuti kali kushinja tani. Na província da Zambésia, o projeto está sendo implementado nos distritos de Namacurra, Maganja da Costa e Pebani, que sofrem ciclicamente de inundações e a ocorrência de ciclones, o que faz com que várias infraestruturas públicas e privadas sejam destruídas, acarretando maiores custos ao Estado para a sua reposição. Igualmente, as comunidades não conseguem produzir alimentos para a sua subsistência. Ações como o corte desenfreado dos mangás destrói a proteção costeira, provocando a intrusão salina e, como consequência desta ação, é causada a erosão costeira e redução da pesca, uma vez que o mangal é fonte de nutrientes e abrigo de vários organismos vivos. Na altura, as chuvas caíam normalmente, agora já caem com muita quantidade. Sim. E às vezes as cheias não vinham desta maneira, mas agora as cheias vêm com muita quantidade de água que até abrange na comunidade, cujos dantes não abrangia na comunidade, só era uma inundação que passava só nos rios, mas hoje em dia vemos com muita quantidade mesmo. Mulaba veio aqui nos ensinou esse trabalho. Não, antes de Mulaba nós não sabíamos essa parte que era prejudica o meio ambiente. Então Mulaba é que nos ensinou, que nos instruiu. Por isso agora um pouco somos maduros e a população em geral, outros estão um pouco abertos. E naturalmente este projeto nos ajudou o seguinte, porque às vezes nós não sabíamos, era necessário não cortarmos árvores, mas por enquanto já nos abriu olhos que não podemos cortar árvores e não podemos abrir covas ao pé do rio. Temos, com este tipo de cenário, temos vivido graças ao apoio de ONGs que tem nos dado capacitações e nós fizemos transmitir a informação para a nossa comunidade na maneira de como prevenir estes fenômenos. Eu ver que aconteceu mudança climática, estou a ver vento, mais chuva, que não chove no mês bem mesmo. Para proteger este fenômeno, por exemplo, se esse ciclone, não podemos ficar debaixo das árvores, não podemos construir casas debaixo das árvores. E quando surge o fenômeno, não podemos nos deslocar para o mercado. Devemos sempre manter as nossas famílias protegidas dentro das casas, com janelas fechadas. O Mulaba nos aprendeu, nos ensinou muita coisa. Por isso, agora não podemos cortar árvores. Quando cortarmos capim, é proibido queimar. E não podemos acender fogo com petróleo porque estraga o meio ambiente. Devemos arranjar poços fortes, arranjarmos semente para construir uma coisa, abertura para quando a chuva cai. Então a água está a entrar num só sítio para nos, quando é tempo seca, aquela água nos ajudar. Agradecer para que aumente mais capacitações, nos capacite mais. Hoje, para Mulaba, estamos a agradecer daquilo que nos deu, a aula que nos fez. Então, queríamos que a Mulaba continuasse com esse serviço para também nos ajudar mais à frente. A JC e Mulamba falam das ações a serem desenvolvidas pelo projeto para apoiar as comunidades através da disseminação do conhecimento e advogar para a consciência ambiental ao nível das comunidades e dos governos locais para minimizar os impactos das mudanças climáticas e ainda influenciar para que os planos locais de adaptação aprovados pelos governos dos distritos sejam implementados para garantir a adaptação e resiliência das comunidades face ao avanço das alterações climáticas.
A elaboração dos planos locais de adaptação às mudanças climáticas é da responsabilidade dos governos distritais. Estes são elaborados em resposta ao alcance dos objetivos definidos na Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas, onde as comunidades devem ser consultadas para garantir a inclusão das reais necessidades de adaptação a estes fenômenos nas comunidades. Mais do que elaborar, é preciso divulgar este instrumento aos diversos atores de desenvolvimento e às próprias comunidades para permiti-las definir ações previstas no plano local de adaptação às mudanças climáticas e é prioritário para garantir resiliência das comunidades. Com relação a esse fenômeno, nós sentimos que tanto as comunidades, os técnicos da função pública, atores das organizações da sociedade civil, uma vez que esse fenômeno é um fenômeno novo, não estão capacitados para responder às demandas desse desafio. Essa é a razão que o projeto aparece para trazer algum input em termos de conhecimento ligado à matéria das mudanças climáticas. Estamos a falar o domínio do próprio instrumento que se chama Plano Local de Adaptação, que é o mentor de todas as ações que serão alavancadas pelo governo, mas que este processo, para que decorra de forma saudável, é necessário capacitar todos esses atores. Estamos a falar das comunidades, como eu disse, governo, organizações da sociedade civil, para em conjunto nós sabermos como mitigar e adaptar a essa nova vigência do momento, que é uma nova vida. Então, essas mais ou menos são ações preliminares que nós prevemos que durante essa vigência do projeto possamos realizar junto das comunidades identificadas no âmbito deste projeto. Estas ações, estas atividades estão a ser levadas a cabo ao nível do distrito de Namakura, ao nível do distrito de Maganja e Pebane. Relativamente às ações que estão a ser levadas a cabo, nós temos avançado de fato em ações de criar capacidade ao nível de comunidade, criando agentes de mudanças climáticas ao nível da base, que é para difundir as informações, treinar os outros membros da comunidade em relação às questões ligadas às mudanças climáticas e, sobretudo, as questões do PLA, para terem noção do documento do PLA e poderem, por si só, influenciar a execução dos PLA daqueles distritos. E também temos levado a cabo promover o diálogo entre o governo, as comunidades, as organizações e todos os atores interessados no sentido de discutirem e aprofundarem as questões do Plano Local de Adaptação à Mudança Climática e verem como é que juntos podem conseguir executar este PLA, sobretudo o próprio governo. Mas para que isso ocorra é importante que os atores-chave, os atores interessados ao nível dos distritos conheçam este instrumento. E ao conhecer este instrumento, eles estarão em maior condição, na maior possibilidade de poder influenciar a execução deste documento por parte do governo. É importante que alguns atores que não têm um conhecimento profundo, e no caso concreto, as várias organizações que intervêm nas ações de mudanças climáticas, os vários atores que são afetados pelas questões de mudanças climáticas, não conhecem esse instrumento. Não conhecendo esse instrumento, torna difícil identificar quais são as responsabilidades que o governo tem para poder levar a cabo a implementação das ações de resiliência, no sentido de proteger a vida, proteger os recursos das comunidades. Nós fortalecemos as capacidades, difundimos as informações, partilhamos o conhecimento e, sobretudo, a partilha do instrumento de
do PLA, que é um instrumento-chave, e consciencializar essas pessoas e dar a conhecer que é para eles, por si só, as organizações locais, os atores locais e outros intervenientes conheçam e de fato sejam eles a influenciar para que o governo implemente essas ações do PLA. A JC, promovendo resiliência nas comunidades vulneráveis afetadas pelas mudanças climáticas nas províncias de Tete e Zambésia.